Trovadorismo, movimento artístico da poesia europeia. Cantigas líricas e sátíricas escritas pelos trovadores que dão nome ao movimento. Híbrido da linguagem poética e a música. Muitas dessas cantigas eram acompanhadas da flauta ou de uma viola. O ukulele é meramente ilustrativo. Contextualizado na época feudal da Idade Média, tinham as cantigas de amor, que eram dos cavaleiros para as damas, e as cantigas de amigo, que eram para as damas para os cavaleiros. Também tinham as que difamavam e ironizavam. Era um movimento apreciado pela corte, porque consolidava a cultura e o idioma português. Inclusive, a origem da palavra coitado vem da dor do amor sentido de corpo inteiro. Também tinham os cancioneiros, que eram livros manuscritos que compilavam tudo. Notações, músicas ou até ilustrações. Autores normalmente de origem anônima. Trovadores. Come now and follow me down to the lights of Galway, where there's fine sailors walking the town and waiting to meet the ladies there. Watch now, here's me up. Humanismo, movimento intelectual, filosófico e literário do século XIV e XV. Península Itálica. Transição da Idade Média para o Renascimento. No início esse nome era pelo estudo da humanidade, mas depois ficou marcado pelo antropocentrismo. O homem no centro de tudo. Chamavam o medieval de Idade das Trevas, enquanto eles se consideravam o Renascimento. Foi a época de formação da burguesia e na literatura destacavam a mitologia, com sua natureza harmônica. Humanismo. Classicismo, movimento do século XV e XVI, ou mundo antigo. Valorização do clássico como padrão de excelência e sentido estético, ou seja, a Grécia e Roma antiga. Buscavam equilíbrio, a proporção e a harmonia. O autor deve desaparecer perante a obra. Dessa época que surgiu esses Lusíadas aqui. Contexto histórico das grandes navegações. Contenção da subjetividade, temas mitológicos. Durante o Renascimento, renascendo obras antigas. Classicismo. Cientismo. Nome das manifestações literárias brasileiras durante o século XVI, quando a cultura europeia foi introduzida, ou seja, período pós-colônia. As manifestações retratam a descrição da terra, do índio, dos jesuítas, dos viajantes, dos missionários, com os trechos de caráter de informação e os colonizadores. Ou seja, vida desenvolvida com base na relação entre colônia e metrópole. Quientismo devolve o ouro. Meu sangue latino, minha alma cativa, rompe tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencida. Barroco, estilo que dominou a arquitetura, pintura, escultura, literatura e música do século XVII na Europa. Surgiu no final do Renascimento. Manifestavam grande ostentação e extravagância, vindas das riquezas das colonizações. Valorizavam os detalhes, a obscuridade e a complexidade. Um pouquinho do sensualismo. No Barroco, o homem procurava a adoração ao mesmo tempo que queria usufruir dos prazeres mundanos, ou seja, contradição. Marcado por Caravaggio, Vermeer. E no Brasil, passado o Barroco baiano, surge a Aleijadinha, da província de Minas Gerais. Também conhecido como seiscentismo ou neoclassicismo, nós temos o arcadismo, é o principal movimento literário do século XVIII. Oposição ao barroco e sua linguagem rebuscada e confusa. Gostava de clareza e harmonia, com inspiração na cultura greco-latina. E renascentista, eram inspirados em preceitos iluministas. Deixaram para trás paradoxos e as antínteses do século XVII e substituíram pelo sujeito racional. Buscavam a simplicidade, exaltavam a natureza, a pureza,
A idealização da mulher. Os sonetos e pseudônimos. Arcadismo. All that was me is gone. Sing me a song of last that is gone. Say will that last be I? Marry your soul, she sailed on a day over the sea to sky. Romantismo. É sentimental, subjetivo, uma fuga da realidade. Século XVIII. Contrário aos valores clássicos com seu equilíbrio e harmonia, a arte agora passa as barreiras da corte e ganha a atenção do público. Do povo. Um tanto egocêntricos, não gostavam da arte erudita, mas gostavam da Idade Média. Texto histórico do Iluminismo com toda a agitação da Revolução Francesa. Destacavam as sensações humanas e a liberdade do pensamento. Narrativas em sequência de tempo e supervalorização das emoções pessoais. Romantismo. Tão difícil entender o coração, e tantas vezes eu tentei. Acredito numa história de amor, um sonho lindo, sei que vou viver. Um anjo veio me falar, o amor chegou pra mim, veio me mostrar, o sonho não tem fim, e não importa quanto tempo vai passar, te esperar, e nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar. Realismo. Predominante no mundo ocidental no final do século XIX. Suas obras tinham grande influência do positivismo. Valorizavam a objetividade e os fatos. Mostravam o mundo como era, sem ornamentos. Afinal, valorizavam o conhecimento científico. Um texto histórico e social bastante conturbado. Realismo. De tudo que é nego torto, do mangue, do cais, do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, os retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Mas também dá-se a miúde, aos velhinhos sem saúde, e às viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra de mim, joga bosta de mim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita de Naturalismo. Radicalização do realismo. De acordo com a observação fiel da realidade na experiência. De acordo com Emile Zola, é a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. Ele enfatizava muito o lado animalesco do homem, exemplos o cortiço ou o mulato, completamente fissurados com a objetividade. Não somos sujeitos, somos figuras da história. Trazia à tona tópicos sexuais e sujeira, doenças e vícios. O realismo era o homem psicológico, enquanto o naturalismo era o homem biológico. Naturalismo. Cidadão civilizado, pulgas que habitam minhas rugas, onça pintada, zebra listrada, coelhinho peludo, vou se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto, é que vai ter bichos escrotos, saiam dos esgotos, bichos escrotos, venham enfeitar meu lar, meu jantar. E deixa de suas patas, ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas que habitam minhas rugas, onça pintada, coelhinho peludo, vão se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto, é que vai ter. No final do
século XIX, na França, temos o parnasianismo. Os poetas parnasianos tinham produções que tinham ideias contrárias ao romantismo, mas sua principal bandeira era a oposição ao realismo. Interessados pela cultura greco-latina, gostavam de ser cultos, objetivos e dos seus sonetos. Estrutura literária de 14 versos com 2 quartetos e 2 tercetos, inventado no humanismo, mas que se popularizou no parnasianismo. Contenção de sentimento, a arte pela arte. Parnasianismo. Dieu est tant perdu à savoir comment oublier ces heures que tout et parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des... Simbolismo. Florescia na poesia enquanto o capitalismo e a industrialização se concretizavam. Mergulhava no espírito e era transcendência. Usavam reticências, espaços em brancos e pausas dramáticas. Muita antítese. Que é a figura de linguagem da oposição. A luz e a decadência juntas, de modo livre, com métrica irregular. Subjetivo, individual e pessimista. Simbolismo. 5, 4, 3, 2, 1. Manifestou diversas campos da arte até metade do século XX. Sua corrente perdurou até os anos 50. Temos o modernismo. Tinha o objetivo de romper as tradições passadas. Aconteceu em cenários de conquistas tecnológicas, quebra de formalidade, incentivação da liberdade criativa, valorização do experimento. O pré-modernismo em suas produções bem diversificadas. Também destacavam ruptura com o passado, mas uma escola aborrecente. Usavam e abusavam da linguagem coloquial com muita ironia e humor. Nacionalismo e regionalismo presentes com temas sociológicos. Também valorizavam a identidade pessoal do artista. Modernismo. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando no pé.